Olá! Na aula de hoje nós temos 5 coisas para lembrar sobre a equação do segundo grau. Primeira coisa a lembrar é que nós temos equações completas e incompletas. Uma equação completa é do tipo ax² mais bx mais c. Uma equação incompleta é do tipo ax², vamos ter o termo com o x², mas nós podemos ter um b igual a zero ou um c igual a zero. Então nós poderíamos ter ax² mais bx, é incompleta. Nós podemos ter ax² mais c igual a zero, também é incompleta. Então nós temos equações completas e incompletas. A segunda coisa importante a lembrar é o delta. O delta ele nos diz muita coisa a respeito das raízes. Por exemplo, se nós tivermos delta igual a zero, nós temos uma raiz real. Se nós tivermos o delta menor que zero, nós não temos raízes reais, ou seja, a raiz não pertence aos reais. Se nós tivermos um delta maior que zero, nós temos duas raízes reais diferentes. Nós também temos uma fórmula para calcular o delta, que é b² menos 4ac. Terceira coisa importante é a fórmula quadrática, que diz o seguinte: o nosso x será igual a menos b mais ou menos a raiz do delta que nós já calculamos, dividido por 2a. Lembrando que a equação é ax² mais bx mais c igual a zero. A quarta coisa importante a recordar é o gráfico. O gráfico da nossa função do segundo grau é uma parábola. E de acordo com o A, ele terá concavidade para cima ou para baixo. Então, o nosso A positivo, a nossa concavidade da parábola é para cima. Se o nosso A for negativo, a concavidade é para baixo. De acordo com o nosso delta já calculado, por exemplo, se o delta for maior que zero, o nosso gráfico corta o eixo x em 2 pontos distintos, que são as raízes. Se o delta for igual a zero, esse gráfico toca o eixo x em um único ponto, é uma raiz. Agora, se o nosso delta for menor que zero, esse gráfico ele não toca o eixo x, não tem raízes reais. E a nossa quinta recordação são os vértices. Nós temos um x do vértice e nós temos um y do vértice, que são pontos de máximo e pontos de mínimo do nosso gráfico. Dado o seguinte gráfico, nós teremos um ponto de mínimo. E nós teremos aqui as coordenadas do vértice, o nosso x do vértice e o nosso y do vértice. Nós também podemos ter um ponto de máximo, onde também teremos o nosso x do vértice e o nosso y do vértice. Temos também as fórmulas. O nosso x do vértice é menos b sobre 2a. E o nosso y do vértice é menos delta sobre 4a. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Bons estudos!